Ah, você quer programas? Então toma, sabe? Tipo, pá. Fala, galera! Beleza? Hoje vamos ver aí o Zorin OS. E antes de mais nada aí, não se inscreva de se esquecer do canal. Deixa o like aí, porque você já sabe, né? E bora pro vídeo. A gente tá aqui já no site do Zorin OS, que tá aí na sua versão 16.2, se eu não me engano. E o site deles aqui, cara, é bem clean, assim, bem bonitinho, né? É algo interessante a se notar é que ele não tem muitas imagens aqui logo de cara, né? Você rolando aqui um pouco para baixo, ele dá algumas imagens do sistema, mas aqui logo de cara quando você entra, fica até meio interessante de perceber que é um sistema operacional, né? Mas tudo bem. Tem aqui o botão de download, tem aqui alguns links, né, para a versão Pro, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, para um overview. E é isso. Se você vir aqui e vendo aqui que o overview é essa primeira página, né? Apesar de não constar aqui no link. Mas para baixo ele dá algumas imagens, mas o site é bem clean. Vindo aqui direto para o download, ele dá o primeiro link aqui, que seria o Zorin OS 16.2 Pro. Mas essa versão Pro, ela é uma versão paga. E pra gente aí, brasileiro, sai em torno de R$ 150. Mas aqui para baixo, você dando aquela bela rolada, ele dá a versão aqui Core do Zorin OS, né? Que é para usuário básico, que é gratuita, e dá uma versão Lite que é para PCs mais antigos aí. O que é legal também eles terem essa preocupação, né? Eles até colocam aqui aquele monitor mais antigo, né, para dar aquele destaque. E também aí é uma versão paga. E aqui mais abaixo, ele tem uma tabela aí que ele diferencia, né, o que tem de uma versão que não tem para outra. Você vê que a versão Lite ela é bem mais capada, né? Então ela tem menos recursos em relação à versão Pro. Para a versão Core, a versão Pro traz aí algumas coisas a mais, ó, como possibilidades aí de desktops, né? Ó, tem aqui layouts de desktop premium, né? Que a versão normal não tem, tem outras coisas aí. Dá uma olhada aí, se for interessante para você, é só adquirir aqui a sua versão Pro, beleza? Eu já baixei aqui a versão Core, né, que é a versão gratuita aí do sistema, e bora lá para ver como que ele se comporta, beleza? Aqui ele cai já na tela de boot aí do Zorin OS, ó, e a gente percebe que ele dá algumas opções aqui pra gente. Não tem nada assim extremamente visual, mas dá para entender bem, ó. Ele deixa aqui para você testar ou já instalar o Zorin, que é a opção que vem. E tem algumas outras opções aqui para baixo, ó. Ele tem uma inclusive até já com drivers da Nvidia, né? E tem a opção aqui também de desligar. Se você não apertar nada, essa daqui é a padrão que vem, passa ali 10 segundos, ele entra direto nela, né? Vamos acessar ela aqui e ver como que se comporta. Demora ali um pouquinho, mas daí ele já aparece ali o logo do Zorin OS rapidamente, está checando aí o sistema aí que no caso é da nossa máquina virtual, né? Checagem finalizada, não apareceu ali a mensagem que não encontrou nenhum erro e agora tem esse loginzinho do Zorin, ó. Bem interessante. Lá mostra ali a logo, né? Um gifzinho. Dá um som aqui de abertura, bem legal até. E dá aqui já pra gente as opções, né? De testar ou instalar o Zorin OS, ó. Perceba que ele não pegou aí o tamanho da tela. Deixa eu ver. Não dá aqui opção pra gente alterar por aqui. Bom, vamos seguir assim por enquanto. Ele que traz aí o Gnome, né? E vamos ver as opções que ele dá aqui pra gente. Primeira opção aqui pra gente é alteração do idioma. Vamos colocar aqui em português do Brasil. E ele traz aquele padrão, essa tela da instalação, ela não é full screen, e é interessante que atrás dela não tem nada, né? Então, poderia ser full screen. Ela traz aqui as bordas arredondadas em cima e quadradinhas embaixo, ó. Vamos colocar aqui já para instalar. Coloquei aqui o idioma. Segundo passo aí, detectar o teclado, né? Deixa eu só dar aquela conferida básica para ver se não vai quebrar nada. E bora continuar. A instalação é bem parecida até com a instalação do Ubuntu, né? Se você for perceber. Tá aqui algumas opções de software, né? Como, por exemplo, já vem setado aqui para baixar as atualizações enquanto instala o Zorin, vou deixar ela habilitado. Instalar software de terceiros aí, também vou deixar habilitado, né? Que é o padrão já que ele vem. E ele tem uma opção aqui para não participar do censo. Que seria basicamente aquele botão inverso, né? Que em vez de você permitir que eles façam, você tem um botão de não permitir. Então, se você não clicar, você está permitindo. É confuso, mas é isso. Vou deixar aqui no padrão e só continuar, beleza? E a próxima opção aqui é a opção do disco. Como eu estou na máquina virtual, também só vou colocar em continuar porque não tem nada aqui no disco.
Mas a instalação aí bem parecida com a do Ubuntu. Pede aqui para selecionar o fuso horário, né? Também é só continuar. Chegou aqui naquela famosa hora aí, cadastrar o usuário. Ele põe o usuário aí para colocar antes, né? Também é o padrãozinho aí. Bom, ele vai instalar agora aqui e a gente já vai pular aí para o final para vocês, né? Porque eu tenho que esperar. Instalação concluída, ele dá aqui o aviso para gente e já o botãozinho para reiniciar. Sistema aí já reiniciado, aparece aqui, ó, telinha de seleção do usuário aí do Zorin, né? Aqui em cima ele dá pra gente algumas opções aí também de acessibilidade. Tem aqui a opção de conexão, áudio, opção aí de desligamento, tem aqui o calendário com horário e aqui o usuário que a gente criou previamente. Clicando aqui no usuário, ele habilita aqui pra gente embaixo, pra gente selecionar o formato que a gente quer que abra, né? Ele abre aí também com o Wayland, se você quiser. Ele não pegou ainda aqui o tamanho de tela. Bom, vamos logar aqui para já dar aquela review geral aí do sistema para vocês. Ó, tem aí quase com um videozinho de apresentação, né? Mas ele traz aí um áudio legal. E tem já atrás aqui o tour, ó. Interessante de notar que a gente fez o login aqui, ele já pegou o tamanho de tela, ó. Não precisei mexer, já veio direto. Pergunta-se aqui se a gente quer fazer o tour. Vou começar aqui o tour. Ele não dá opção aqui de tamanho de tela, dá para ajustar, né, arrastando, mas vamos fazer dessa forma aqui. Traz aqui falando sobre o menu, né, que a gente pode vir aqui, bem like a Windows, né, clicar aqui para encontrar aí aplicativos. Bem legal, bem bonito, interessante. Daqui a pouco a gente dá uma passada mais nesse menu. Escolha visual para a área de trabalho, dor em aparência. Vou ver a partir aqui, né, desse boas-vindas. Vou executar ele para ver o que ele vai mostrar para a gente. Interessante que a versão Pro aqui diz que vem com mais temas, né? Mas mesmo assim essa versão já tem alguns temas, ó. Olha lá. Ele traz aqui outras opções de layout se você migrar aí para o Zorin Pro. Legal, mas ele já dá algumas opções, né? Aqui é a opção padrão. Olha, troca aí rapidinho até. Ó, para você que curte aí outros estilos, ó. Mexer bastante, cara. Legal isso daqui. Trazer assim, né? Começo. Achei bem legal. Tem aqui a opção de tema também, ó. Para alterar entre claro e escuro, né? Provavelmente. Alterar aqui por horário, ó. Nossa, bem legal esse aqui, cara. Vou ver. Bom, não ia mexer nisso agora, mas já que ele trouxe, eu vou mexer. Vou colocar aqui no tema escuro, que eu acho que eu prefiro mais. A cor de realce. Perceba que ele faz quase que um degradê, mesmo até não colocado aqui o tema escuro. Quando eu troco aqui a cor de realce, ele muda, ó. Faz tipo, tá vendo? No claro dá pra perceber mais o realce aqui. Fica um realce mais de borda e tal. Mas você vê que ele não tá, por exemplo, um texto que puxa o tom aqui da cor, ó. Dá pra perceber? Tá vendo, ó? O texto ficou verde, tá vendo? Cara, bem legal. Eu acho que eu gostei dessa combinação aqui, ó, do roxinho ali com o dark. Combinação interessante. Cara, bem legal isso daqui. Sons aí de interface. Essa é a visão aqui de baixo, né, que seria aqui da apresentação. Eu acho que eu gostei dessa padrão que veio aqui. Algo mais like a Windows. Ele tem outras opções aqui, que é até mais puxado para o Gnome, talvez para o que eu use, né, durante o meu dia a dia. Talvez por isso. Ou essa, né, que foi um pouquinho menorzinha. Essa aqui mantém a barra um pouco maior, mas vou deixar essa aqui. Eu gostei. Então aqui opções de interface, ó, habilitar animação, modo gelatina, Modo gelatina é o modo aqui, ó, da movimento, né? Que é mais animado ainda. Não gosto muito dele não, vou deixar desativado. Configuração da barra de tarefas, área de trabalho, o que que vai colocar, ó, você vai colocar ícones, permite, né, quais ícones vão colocar. Cara, isso é legal. Dá pra deixar bem bonitinho aí. Cara, eu gostei bastante. O tamanho do ícone eu acho que tá grande, pelo menos pra minha tela. Vou deixar dois ícones aqui. Talvez o pequeno, né? O pequeno acho que. Embora eu não goste muito de. Eu acostumei a não usar ícones na área de trabalho, mas enfim. Gostei dessa opção, fica bonitinho. Até o próprio pacote de ícones eu achei bonito. Aqui a opção de fonte, legal, legal. Cara, é bem legal ter isso aqui no Tour, né? Deu aí, ó, pra gente dar uma certa esquematizada, embora o Tour não tenha pegado o modo Dark. Pro próximo, né, velocidade pode ser limitada a uma máquina virtual. Ele detectou que eu tô usando a máquina virtual, isso aqui também é legal, ó, dá um aviso. Embora eu acho que se você vai dar esse tipo de aviso, teria que ser talvez na primeira tela do Tour ali, né? Mas tudo bem. Importante, né, já que ele tem essa opção, é ele ter mostrado o aviso.
Aqui é a parte para conectar as contas online, não vou conectar por enquanto. Conectar uns computador com celular, legal isso aqui também. Tem aí o Zorin Connect, né? Tem a parte aqui da lojinha, né? Programas aí para poder instalar. Aí ele tem aqui um tutorial, vamos ver. Pra saber como. E cara, isso aqui é legal até se for, porque eu acho que para quem vem pro mundo Linux aí, às vezes fica perdido nessa etapa, né, de instalação. A opção abre o site deles, na verdade, ó, que tem um tutorial, né, explicando como instalar. Cara, isso é legal até. Pra quem tá migrando aí, tem formas fáceis, ó. Fala aqui que ele instala aplicativos, como instalar, né? Aplicativos.deb, AppImages, algumas extensões até do Windows, ó. Gostei. E aqui o software que executa é a lojinha de aplicativos, né? Vou executar ela daqui. Abriu bem rápido até, ó. Tá aqui uma boas-vindas para a própria loja. Cara, eu gostei da loja também. Apesar da amostragem de categorias aqui ser meio. Ah, você quer programas? Então toma, sabe? Tipo, pá, taca aqui. Mas trouxe de forma bem rápida. Tem aqui folhas do editor, aplicativos, né? Interessante, mas Spring, Postman, lançamentos recentes, legal. Acho que aqui poderia ter um pouco mais polida a forma de trazer para não ser, né, meio que jogado assim na tela, mas ok. Os ícones são bonitos, tem aí um tamanho padrão, né? Tem borda e tal. Aplicativo de produtividade recomendado. Perceba que ele traz aqui o Firefox, mas eu já tenho instalado e ele não dá um checkzinho aqui, né? Vou até abrir ele para ver se ele dá alguma opção, talvez de fonte. Todas as fontes aqui da loja são snaps, mas ele não mostra que eu tenho nenhum instalado. Talvez o Firefox tenha vindo aqui não seja snap, né? Depois a gente dá uma olhada nele. Mas aí ele me dá a opção de instalar, mesmo eu já tendo instalado. Aqui acho que também faltou um pouquinho de cuidado, né, nessa questão. OBS, ó, e aqui ele traz as categorias em si. Bom, já que abriu a loja, vamos ver a loja, né? Ferramentas para desenvolvedor, vamos dar uma olhada. Primeira tela, pelo menos, ele abriu rápido, né? As demais, abriu rápido também, vai. Não demorou tanto, não. A loja aí, aparentemente baseada em snaps. Acredito que seja a loja, seja a fonte da loja aí do Ubuntu, né? Deixa eu ver aqui outro programa, Visual Code, não. Popular aí, tá. Esse não traz nem a fonte, ó. Cadê a fonte dele? A fonte tá aqui embaixo. Ele é da FlatHub daí, ó. Esse aqui vem do Flatpak. Então ele mistura, né? Legal que você tem bastante opção daí, né? Tem aqui dois NetBeans, ó. Aí já ficou um pouco estranho, né? Aqui um fonte do Ubuntu. Podia trazer junto, né? Esse aqui tem até mais imagens, ó. Fonte do Flatpak. É, a loja em si é bonitinha, vai, não bem clean. Eles põem até um detalhe de borda aqui quando você sai aqui do começo, ó. Interessante, para você saber que rolou para baixo. Falta aqui comentários e opiniões, né, dos outros usuários, eu acho. Mas no geral ela é bonita, traz aí mais de uma fonte também, interessante. Voltando aqui para a tela inicial da loja, né? Tem aqui os aplicativos já instalados, né, os programas aí. Um aplicativo, né? Aplicativo é mais celular. Não que esteja errado, mas ok. E as atualizações disponíveis. Que ele fala que não tem atualização, mas eu vou até dar um spoiler que eu não ia mostrar agora, mas ele trouxe aqui atualizações para fazer. E quando eu fui instalar o sistema, eu falei que eu queria que já instalasse as atualizações, mas ele trouxe mesmo assim. É, software atualizações, ok. Preferência de atualização, ó. Se vai instalar de forma automática ou não. E o software atualização ele traz aqui para a gente colocar aí, né? Gerenciar toda essa parte aqui, ó. Legal, dá para abrir por aqui. Forma mais fácil, talvez, de achar. E sobre o programa, só mostrando aqui qual que é a versão. Beleza. É, aparentemente a loja trabalha aí tanto com Flatpak quanto com o Snap, né? Os que vêm aí do próprio Ubuntu. Mas falta um cuidado aqui de juntar os programas que tem mais de uma versão. Digitando direto aqui, ó. Pra ver se existe, né? Alguns programas aí de navegadores, né? Você começa a digitar, ele já traz a busca até de forma rápida. Traz aí o Opera. Deixa eu ver, do Flatpak, beleza. Tem um Chrome, vamos ver. Falta um iconezinho aqui para dizer que ele está buscando, né? Aqui eu digitei, a primeira não tinha nada, ok. E a segunda? Tá buscando, ele não tá. Ó, dou Enter aqui, nada acontece. Vamos voltar e vamos tentar de novo. É aquela busca mesmo. Aparentemente não traz. Vamos ver, sei lá, Cloud. Aqui trouxe um loadzinho, mas também não encontrou. Beleza. Bom, mas legal que ele já traz essa parte aqui da própria loja, né? E a loja também está listada aqui embaixo, ó, se você quiser abrir direto. Aí, ó, uma segunda abertura e ele já trouxe. Eu vou instalar alguma coisa aqui para testar, mas eu vou instalar o Opera, vai.
Você que trouxe ali. Eu tinha colocado para baixo aqui. Ele tem até mais de uma opção. Aquele lá era Flatpak, esse aqui é o quê? Snap. Tá vendo? Atrás separado. Esse aqui tá na versão 9704. E esse aqui. E engraçado que ele traz numa distância grande até de um para outro. Tá na mesma versão. Vou colocar, deixa eu ver. Tamanho. Vou colocar nesse aqui que foi o primeiro que apareceu. Pra gente fazer um teste. Enquanto ele tá instalando aqui, eu vou deixar minimizado. Pra gente terminar o tour aqui. Vamos pro próximo, né? Que ele fala aí do Switch Office para trabalhos. Ele diz aí que ele já vem com o LibreOffice instalado e ele dá a opção de instalar o OnlyOffice. Cara, legal isso até. Dá essas opções para você, né? Aí ele coloca até com que funciona melhor. Esse aqui eu achei bem legal, ó. Assim, se você precisa trabalhar com ODT, né? O LibreOffice funciona melhor. Se precisa trabalhar com DocX, o OnlyOffice funciona melhor. Gostei dessa visão e da opção já de instalar por aqui, né? Apesar de acabar ficando com mais de um switch aí para trabalho, mas beleza, trouxe as opções. E é isso aí. Acaba aqui o tour, fechar o tour. Aqui as atualizações que ele trouxe eu não vou colocar agora. E algo que me incomodou um pouco aqui da barra, deixa eu ver até já as opções que ele traz, ó, clicando com direito aqui, ele tem um monitor de sistema. Ah, legal, ele já dá a opção de abrir por aqui, né? Tá dizendo que tá usando 1,5 GB, mas eu tô instalando o Opera, né? Então, daqui a pouco eu dou uma olhada certinha, com nada aberto, né, pra gente ver. Aqui as opções dos arquivos, as configurações também abre por aqui, ó, a Zorin Appearance, né? Se quiser mexer aí, dá pra travar a taskbar. Tem algumas configurações, eu não gostei dessa transparência dela aqui, na real. Ó, aqui dá a opção pra gente deixar ela escondidinha, né? E parecer quando passa o mouse. E aqui a opção de opacidade. Dá pra deixar aí totalmente opaca. Eu acho que eu prefiro assim, ó, sem opacidade. Talvez assim, vai ficar um pouquinho mais escuro. Eu não gosto daquele tom muito claro. Olha, deu aviso aqui pra gente que o Opera foi instalado e deu a opção de executar direto por ali. Ah, a loja aqui, ó, a opção de remover e executar. Vamos executar ele, fazer o teste aí de uma instalação. E aqui dá pra mexer também com a posição da barra, ó. Fora aqueles temas, né, que ele já traz pronto, você pode mexer aí com a taskbar aí do Zorin. Quando tá abrindo, né? Abriu rápido até a Opera. Já abriu uma tela, tá carregando. O ícone aqui talvez tenha parecido um pouco grande. É, eu acho que essa barra aqui também eu não gostei. Deixa eu ver se tem opção. Gostei muito do tamanho dela, achei meio grande. Mas aí é pelo tamanho da minha tela, né? Ó, 32 que seria o outro padrão. É meio grande, vou tentar 36, talvez. 42. Vamos tamanhos mais padrão. Ah, é 38. É meio quebrado, mas acho que fica mais bonitinho aqui. Abri o Opera aí também, ó, de forma rápida até, tá vendo? Beleza. Vou fechar ele aqui. Cara, tô gostando da velocidade do sistema. Ele me parece bem redondinho, sabe? Nada quebrando muito aí. Deixa eu abrir o Firefox. Eu fiquei de ver a versão que ele veio, né? Já que lá ele tava dando a opção pra gente instalar o Snap. Firefox daí que começa na página inicial do Start Zorin para fazer busca. Ah, é, ó, ele tem uma personalização aí do Google, né, para buscar. Cara, legal, legal. Algo que mostra aí DNA, né, da distro aí, mostra aí algo. Vamos ver aqui sobre o Firefox. Ele que vem aí na versão 107, ó. Legal. Aqui embaixo ele traz aí as opções para abrir aqui, que seria a mesma coisa que a opção aqui, ó, para poder abrir os locais de trabalho, né? Firefox, os arquivos e a lojinha de programas aí. E fora isso tem o menu, né? Menu aí também bem organizado, ó. Traz aí as opções de acessórios. Cara, bem legal, gostei os ícones são bonitos, né? Ó, relógios, meteorologia, mapa, editor de texto. Também traz aí os arquivos, tarefas, né? Parte de escritório, basicamente o LibreOffice. Tem aí o Evolution como gerenciador de e-mail. Eu gosto bastante do Evolution. Ele dá outras opções ali, né? De colocar lista de trabalho e tal. Contatos, calendário, ferramenta do sistema. Aí a parte de configuração, programas, né? O tour que a gente já fez, ó. Algumas coisas repetem as posições, mas ok. Discos, a parte aí de gráfico. Vem aí já com um GIMP. Cara, legal. LibreOffice Draw, fotos, visualizador de imagens, mas para edição mesmo é o GIMP, né? Internet, Opera, que eu instalei agora, não vinha, né? O Remina e o Firefox. Parte de jogos, tem like a Windows também. Mahjong, Minas, Paciência, Sudoku e o Quadrapassel. Quadrapassel. Parte aí de multimídia. Tem com gravador de CD, né? É bem, diria raro, mas é mais difícil de ver hoje em dia. Hitman Box, o Cheese, Sound Record e um vídeos padrão
e a parte aí de utilitários, ó, calculadora, caractere. Cara, ele vem com uma seleção bem para uso mesmo, né? Tipo, você instala ele e já consegue usar normalmente. Aí, dependendo do seu uso, você coloca algo mais específico, mas assim, pro dia a dia, tá de ótimo, tá bom o tamanho, né? Tá ótimo já. Tá de ótimo, né? Aqui trazendo aí o nome do usuário, né? Que ele deve ir lá para a parte de configuração. Exatamente, ó. Traz aqui já para a parte de configuração. E aqui de acesso rápido, né? As pastas para ter um acesso mais rápido. É a lojinha de novo, configuração, Zorin Aparência. Tem aqui a parte de encerrar a sessão, bloquear, reiniciar e desligar. Cara, eu gostei também do formato aqui do menu. Aqui do lado, ó, tem a parte aí dos discos, né? Para injeção, rede, áudio, que dá pra gente mexer aí no volume, ó. E aqui tem um calendário, beleza? Também dá as opções aí para encerrar a sessão. Vamos abrir aqui um tour nos arquivos. Ah, e aqui ele pega a cor também que a gente selecionou, né? A gente colocou o roxinho, ó. Cara, eu gostei, bem bonito. Aqui, ó, recentes, favoritos, pasta pessoal, área de trabalho, documentos, downloads, imagens, músicas, vídeos e a lixeira abre aqui também, ó. Legal. Área de trabalho também tem aqui a opção, ó, dá pra trocar aqui o formato de visualização, a busca, fica aqui, aqui também dá pra navegar. Eu gostei bastante desse sistema, na moral. Parte do zoom, ó, dá pra trabalhar aqui, ordenação, legal. Clicando aqui com direito, ó, opção de nova pasta, novo documento, que já dá pra criar. E, cara, isso aqui eu acho legal e não é todo sistema que traz, tá? Acho legal essa opção de criar um documento e nomear ele depois, né? Você seleciona ali o formato e já vai. Selecionar tudo, propriedades aí, abrir arquivos perdidos e abrir no terminal. O terminal que eu não vi aqui. O que é diferente se você for pensar para um sistema Linux, porque a primeira menção, acho que eu vi de terminal, estava aqui. Deve ter no menu, né? Claro que tem. Mas não é algo que ele mostra assim de bate-pronto, né? Se você for pensar, legal porque até então eu não senti falta do terminal. Poderia só pegar o sistema aqui e sair usando, sabe? Tipo, não tem essa de, eu tenho que mexer no terminal. Clicando com direito aqui no desktop também, ó, nova pasta, opção aí também do documento. Aqui o documento aparece sem os ícones. Detalhe, mas seria da mesma forma, né? Selecionar, abrir aqui também no terminal, mostrar a área de trabalho nos arquivos. Mas isso já mostra, né? Configurações, configuração de exibição e o plano de fundo. Vamos dar uma olhada no plano de fundo. Esse plano de fundo é bonito, tá? Mas também não sei se tem algo a ver com a distro. Todas aí são paisagens, ó. Nada tem aí exatamente nada a ver com o Zorin, assim. Eu digo nada a ver, tipo assim, não tem o logo, não tem uma definição, né? São só paisagens. E, tipo, ok, bonitas até. Todos os logos aqui, ó, são bem interessantes. Gostei, deixa eu ver. Cara, eu gostei de vários aqui, na real. Planos de fundos todos bem bonitos. Eu vou deixar esse aqui por enquanto. Aproveitar que ele já abriu as configurações, vamos aqui dar uma passada. Ó. Tem aqui rede, Bluetooth, plano de fundo, notificações e pesquisa. Aqui os aplicativos, né, que é instalado, privacidade, contas online, parte de compartilhamento, som, energia, as telas, mouse, touchpad, atalho do teclado, impressora, mídia removível e cor, né? Aí aqui continuando, né? Tem aqui, ó, região, idioma, acessibilidade, usuário, aplicativo padrão, data e hora e o sobre o sistema, ó. Ele traz aqui a versão, beleza? Virtualização, bem bonitinho. Cara, eu gostei bastante do sistema, né? De verdade. Ele para bem redondinho. Funciona assim, eu tenho aquela sensação bem de Windows, vai, eu vou colocar até pelas posições que ele vem, mas aquela sensação de tipo, eu não preciso de terminal para usar. Eu entro, consigo instalar tudo, tanto que ele nem mostra, ó, tem, sabe? Tudo funciona bem rápido. Deixa eu ver agora, eu tô sem nada aberto, para ser justo, né? Monitor aqui do sistema. Até aumentou aqui um pouco da memória. Eu tinha que ter visto quando assim que eu liguei, né, na verdade. Mas aumentou aqui, ó, mas assim, não usa muita memória. O CPU também tá bem baixo, ó. Ele roda bem tranquilamente. Gostei bastante dessa versão. Coloca aí nos comentários o que que você achou. Se você já conhecia, se você já testou o Zorin. Cara, é um sistema assim que eu gostei bastante, né? Como eu já falei. Usaria, sim, na verdade. Acho que esse daqui eu usaria no meu dia a dia aí, posso até chegar a fazer um teste, passar uns dias usando aí para ter aquela realmente, né, aquela visão de quem já usou para dizer aí se é bom ou não. E no mais, coloca aí nos comentários o que que você achou, qual outra distro você gostaria de ver que eu trago aí para vocês. Não se esquece aí de deixar o seu like.
Não se inscreva aí de se esquecer do canal, que ajuda demais para você ser notificado aí dos próximos vídeos. Ativa aí o sininho, beleza? Obrigado por quem assistiu até aqui. Valeu, valeu, falou e fui!